é de Indaial, tem 11 anos e se destacou em rede nacional no programa do Luciano Huck. O MistoCast entrevista o pequeno gênio, o Kaique Haut Krzyzanowski. Falei certo? Sim. Falei, né? Então tá bom. Tudo bem, Kaique? Sim. Seja bem-vindo, meu amor. E a Márcia, que é a mãe do Kaique, seja bem-vinda também ao nosso MistoCast. Tudo Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Bom, primeiro eu queria saber o seguinte, Kaique, de uma forma geral, assim, como é que foi essa experiência para você? Foi bem legal, né? Fiz muitos amigos. Eu ia perguntar isso, o clima ali dentro, assim, é um clima de competição ou não? O pessoal também se ajuda? Tipo, lá na hora de competição, mas Nos bastidores? a gente saiu de lá, a gente já tava conversando tudo. Gente, e assim, se vocês não assistiram ainda a participação do Kaique no Pequenos Gênios, assista. Eu vou colocar o link aqui na descrição, aqui no MistoCast, porque é realmente incrível, né, Márcia? É incrível que ele faz, assim, um raciocínio rápido. E eu fiquei pensando assim, Kaique, eu falei, beleza, em casa, na escola, no seu ambiente de segurança, mas você está em rede nacional, você está com um apresentador ali, né, famoso. Isso te deixou nervoso? Faz você perder tua concentração? Bom, vi que não. Não, Não sei nem porque eu tô perguntando isso que eu vi no vídeo, que você não perdeu concentração nenhuma. é que eu não assisto muito, então, tipo, associação de famosos não tem tanto, daí fica mais normal, assim. Maravilhoso. É isso aí, Kaique. Tá? E me diga, Márcia, como é que começou essa história toda? Como é que o Kaique foi parar no programa do Luciano Huck? Bom, o ano passado, né, o Kaique iniciou num curso aqui em Timbó, né, no Supera. E esse curso, ele indicou o Kaique para participar, né, como um potencial para participar do programa. E nesse convite, ele passou por um processo, claro, né, que é bem mais crianças envolvidas ali. E ele acabou sendo selecionado. Aí ele passou por um período, né, de treino também. E daí até conseguir entrar no programa. É um processo longo, né? São vários meses entre a seleção e tudo acontecer, e gravação, e depois ir para o ar, demora, né? Isso, as gravações aconteceram antes, né? Não, era um período, assim, de um mês antes, vamos dizer, de passar na televisão, né? Tá. E daí eles tinham o período... foram 3 gravações, né? Foram 3 participações do Kaique, então ele foi lá gravar 3 vezes, né? Em dias diferentes, né? Então teve um período de tempo entre uma gravação e outra. Teve alguma pergunta que você achou mais difícil, Kaique? Qual prova, assim, que você achou mais... A matemática mesmo. Matemática? Mas qual questão específica? A da matemática dos triturador. O triturador? Você lembra como é que foi a pergunta? Não. É que essa era uma prova que não era ele que fazia, né? Era Entendi. o companheirinho dele que fazia. No entanto, que eles deram a oportunidade para o menino fazer, porque ele era muito bom na matemática. Ah, entendi. Agora, para as pessoas entenderem um pouquinho o que é o Supera. Que vai ter gente em casa perguntando, mas o que é o Supera, né? Porque vocês falaram, são de Indaial, mas faz o Supera aqui em Timbó, né? Como é que... O que você faz, assim, no Supera? Quais são as atividades que tem A ali? gente tem o ábaco, que é uma técnica que eles usam lá, que é um material chinês, né? Ou japonês, não sei se eu tô falando certo, qualquer coisa. Mas ele tem umas bolinhas. Uhum. Tu já viu aqueles ábacos de criança, assim? que Conheço. ficam- Sim. Aham. Então, ele é tipo um desses, só que bem grandão, assim. Ah, entendi. Daí, os de cima são de 5 e os de baixo valem 1 cada. Daí, dá um total de 9, tu vai fazendo as contas de soma, de subtração e dos níveis mais avançados, multiplicação e divisão. Tá. Além do ábaco, qual outras coisas você Tem trabalha lá no Supera? Abrindo Horizontes, que trabalha de maneira geral a memória, o raciocínio lógico, a concentração Isso aí, atenção. e a criatividade. Excelente. E me conta lá no começo, Márcia, como é que foi?
que você notou essa capacidade do Kaique de se concentrar, de raciocinar rápido, de memorizar? A nossa história ela é um pouquinho diferente, eu acho, do que das outras pessoas em relação a isso, para chegar nas altas habilidades, né? Lembrando que ela é pedagoga. É importante dizer isso, que a mãe é pedagoga e isso ajuda muito, vai. E daí, no caso, o Kaique, na verdade, ele começou a dar alguns sinais, algumas características ali antes dos 3 anos, na verdade, né? Quando eu ia no posto de gasolina abastecer o carro, até uma história um pouco engraçada. A gente ia abastecer o carro, daí ele parava, 5. E eu olhava para a bomba de gasolina, meio assustada, o número 5 lá. Aí me deu um... Isso ele muito pequenininho. antes dos 3 anos. Aí eu fiquei naquela, né? Opa, eu acho que ele chutou, né? E daí a gente vai indo, Sim, né? Ele, sim. né? Tá brincando, né? E tal. E aí eu comecei a perceber que realmente ele estava sabendo o que ele estava falando. E ali a gente foi atrás de ajuda, né? Nós somos no neuro, onde que, na verdade, ele saiu de lá com laudo de autismo, né? E com o passar do tempo, quando a criança tem autismo, a gente sabe que tem dificuldade de interação, algumas situações. E eu comecei a investir nisso, na verdade. Comecei a investir nas dificuldades dele, né? Isso até é algo bem interessante, assim, porque eu acho que eu acabei, né, puxando tanto para a dificuldade que acabei fechando os olhos porque que ele tinha de potencial, né? Então, ele começou no escoteiro, né, lá no Indaial. E depois ele também, eu tive que fazer sessão com psicopedagoga, né, questão de coordenação motora. E a gente foi indo. Até que quando uma pessoa lá da Secretaria de Educação de Indaial me deu uma dica, né? Ela disse, por que tu não investe também na potencialidade, né, do teu filho, né? E ali que foi o estalo que aconteceu. Opa, realmente, eu tô só investindo no que ele apresenta como dificuldade. E de repente, a gente se viu, né? O que eu vou fazer, né, para desenvolver o potencial dele? Eu sabia que era em matemática, um raciocínio lógico. Só não sabia aonde, né? Aonde que a gente conseguiu daí, então, a gente descobriu o Supera. Então, o Supera foi algo pensando em desenvolver a potencialidade dele. E isso é interessante porque, assim, eu lembro que lá no Rio eu fiz uma reportagem numa escola de super gênios, então eu imagino que seja mais ou menos o Supera, mas, meu Deus, muitos anos atrás. E existia essa preocupação porque as crianças, elas acabavam indo mal na escola, mesmo sendo super gênios. Ia mal na escola porque a escola ficava desinteressante, porque a escola era muito fácil. Então, assim, a matemática da escola era muito fácil. Então, aí eles me mostraram, olha, aqui é a matemática que realmente vai te desafiar, né? Você se sente desafiado na escola, Kaique? Bem pouco, assim. Tá vendo? É isso, não, e tá tudo bem. É isso, assim, tem essa questão. Então, quer dizer, você resolveu falar, não, peraí, eu vou trabalhar os pontos fortes No também, entanto, né? que hoje o Kaique, ele faz parte do time de robótica de Indaial, até final de novembro, Que né? é a Quero Quero, Isso, que eu tenho contrato com eles até maio. isso. E o que você faz no time de robótica? O time de robótica, ele é basicamente... Ele é formado por 4 provas, que são a mesa, o Corvelos, projeto de inovação e o design do robô. Tá. Que é sobre Lego, lá, as coisas lá. Então, a gente tem a mesa toda feita de Lego, que a gente faz um robô, assim, com os kits da Lego que a gente recebe do SESI. Isso. E a gente tem que fazer um robô que ele tem que solucionar aquela mesa, de acordo com as propostas que eles dão, solucionar a mesa em 2 minutos e meio. Ali é desafiador. Daí tem o design do robô, que é como ele é feito, se ele tá feito certinho e se ele tá indo certo. Olha que interessante. Que interessante. E eu vi que você respondeu isso também para o Luciano Huck, né? Que você quer trabalhar construindo robôs, né? E também quero trabalhar na prefeitura agora. Trabalhar eu na posso trazer a prefeitura? robótica pra política e fazer uma junção das duas. Olha que coisa fantástica. Como é que seria? Tipo, ajudar...
que eu tenho que estudar bastante sobre isso. Sim, mas dá para incluir robótica em tudo. Acho que você tem toda a razão. Tipo, dá pra ajudar na questão que a prefeitura mexe com... Agora esqueci. Escolas, ela pode ajudar implementando a robótica dentro das escolas para ajudar no ensino dos alunos. Olha isso, prefeito. Olha o talento que a gente tem aqui. Já não está com agenda para trabalhar já esse ano, não, né? Porque a gente já fazia uma ponte aqui com a prefeitura. Porque isso é fantástico. Por que não ter robótica dentro das escolas, né? Imagina quanto talento a gente tem ali na... Você estuda na escola pública, em Dayal. Gente, eu tô aqui conversando e esqueci de mostrar. Olha só, o troféu Pequenos Gênios. Né? O Fábio vai enquadrar na câmera ali pra gente ver. Olha que lindo que é. E o Kaique vai contar a história. Por que no troféu tem uma galinha? Porque essa galinha, ela não tá colada no troféu, né, Kaique? Ela é uma espécie de mascote, a galinha calva. É isso? Uhum. Tá, como é que começou essa história? É nossa galinha, né? Calva. Que ela era uma caneta. Dá pra ver aqui que ela... Um dia ela foi uma caneta, né? Que ela estourou. Hoje ela não tem mais ponta. Que a gente teve que tirar, porque senão ia melecar tudo. Tá. Mas ela... Quando é que ela foi parar nos Pequenos Gênios? Começou que ela não é daqui da região, né? Ela é lá de Pernambuco. Maravilhosa. Lá de Porto de Galinhas, que minha mãe viajou maravilhosa. Minha mãe viajou um dia e ela trouxe essa galinha pra mim. Tá. Foi em 2020... Ano passado. Ano passado. Daí, durante os treinos que a gente teve, virtualmente, um dia eu mostrei a galinha lá que tava... Eu mostrei a minha caneta. Daí, eles falaram assim, leva a galinha pro programa. Calma que eu esqueci de contar uma coisa aqui que eu... Ela é calva. Vou mostrar aqui. Ela é calva aqui por causa que minha mãe um dia ela deixou a caneta cair. Então ela quebrou aqui porque ela um dia... Mas foi aí que ela ganhou a personalidade dela de ser a galinha calva. Como todos os calvos, um dia caiu o cabelo. Tá, e aí você treinando com a tua equipe, porque a equipe do Kaique, a gente tinha de Minas. Que é de Matias Barbosa, e a Liz, que era de São Paulo. De São Paulo. Franco da Rocha. Tá, então aconteciam os treinos virtuais, e o Kaique mostrou a galinha e a galera falou, leva pro programa. E aí você levou. Eles gostaram, daí eu levei lá. Daí chegando lá, a gente ficou assim, vamos pedir pra levar... Vamos pedir pra se a gente pode levar. Daí autorizaram, né? Porque não ia ter nenhuma cola. Né? Virou a galinha, então falaram, leva. Ela fez parte dessa história, né, Kaique? Gente, eu achei fantástica essa ideia do Kaique. Agora eu já voltei, porque eu tinha esquecido de mostrar aqui o troféu e a galinha. Mas essa ideia de implantar a robótica, acho que você tem ótimas ideias. E Márcia, no que a tua vida teve que mudar nesse ano de seleção, de ensaio, de viagem, de competição, para poder acompanhar o Kaique? Então, a nossa rotina deu uma bagunçada legal, assim. No entanto, que a gente tenta atender todo mundo e nem sempre a gente consegue. Mas a gente tentou preservar, assim, os nossos valores familiares, né? Desde o início, né? A gente, se não tivesse todo mundo de acordo lá dentro de casa, né? A gente não iria. Até porque a gente precisa do suporte familiar, né? O tempo inteiro. E a gente mudou. Teve dias que o Kaique teve que faltar na escola para poder ir, né? Fazer a gravação. Eu também tive que fazer aí... Faltar no trabalho. Não. Lá em casa, se não der suporte familiar, não dá eu rompo com a família. Não, rompo com a família. Não, bora. Que história é essa que não vai participar? Se alguém for contra, vai ficar ali. Tô brincando. Mas é um pouco verdade, vai. E a gente mudou algumas rotinas. Teve alguns cursos que ele acabou se distanciando um pouco nesse período, para ele poder se dedicar um pouco mais, né? O Supera foi um deles.
e o escoteiro, né? A gente permaneceu os outros, assim, Sim. por questão de prioridades, né? A gente foi colocando, fomos elencando prioridades, na verdade, né? Sim. Nesse contexto todo. Porque a gente não conseguia atender tudo que a gente estava passando, né? E eu acho que, por mais que não tinha uma pressão, não se sentíamos pressionados em relação às pessoas ou, né, a equipe da produção, nada disso. Eles foram muito gentis com a gente o tempo inteiro, né? Mas tinha, sim, uma pressão, né? E se perder, né? E se, né? O que vai acontecer? Né? Como é que a gente vai reagir? Né? Entendi. Porque ganhar é fácil, né? Todo mundo Entendi. gosta de ganhar, Sim. né? E se perder? Então, a gente teve muitos dias de conversa, muita conversa em casa, né? Para a gente conseguir lidar com isso, porque, querendo ou não, o emocional conta bastante nessa hora, né? Sim, eu acho que é uma boa parte dessa equação é o emocional, né, Kaique? Você tá tranquilo para poder responder as perguntas. Você tinha medo de perder? Mas quem não tinha, né? Só que eu tinha mais medo de perder do que medo de errar, entendeu? Isso eu vou apontar um defeito em algumas equipes, mas não vou citar nomes para não. Mas algumas equipes do programa em geral, assim, todos os programas que já tiveram, a maioria delas perde porque não queria pular, porque não queria errar. Tipo, lá deu pra ver que a nossa equipe, as equipes que foram até a final, ganharam e tal, vocês viram que eram as que mais pulavam e que menos tinham medo de errar. Entendi. As equipes usaram estratégias, né? Cada uma usou a sua, né? Então, esse ano, o povo usou uma estratégia que, né? Tem que entender que existe o tempo, né? Para responder as perguntas, Sim, né? sim. Então, não sei como, né? A logística de cada equipe, né? Entendi. Mas é isso aí. Ô, Márcia, que portas que você espera que se abram agora? Nossa, que pergunta! Nós não paramos para pensar nessas possibilidades. No entanto, que quando Kaique passou para participar do programa, legal, vamos participar do programa. Tipo assim, tá tudo certo? Isso, É só sem... isso. eu acho isso muito E depois interessante. chegaram e falaram, tá, e depois? Tipo assim, tá, e o que que tem Depois depois? é depois. Tipo, o que que tem depois? Depois Porque a eu não vida sei o que que tem continua, depois, né? Depois a né? vida continua. Aí, assim, o que que a gente está vivendo agora, esse momento, a gente não tinha criado nada, nenhuma expectativa, então a gente não pensou em nada, na verdade, em específico, sim. né? A gente conseguiu perceber, assim, que preciso continuar investindo nele. Então, ele está participando da Escola Humanizada em Manaus, né? São treinos online que eles têm. O que é a escola humanizada? Então, é um programa de uma faculdade em Manaus, né? E eles fazem oficinas com as crianças. Então, tem uma quantidade de vagas para uma determinada instituição e a outra metade é para o público em geral. E o Kaique conseguiu participar de 2 movimentos lá, de 2 oficinas. Uma de engenharia química e outra de robótica, né? Olha que interessante, Kaique. E como é que foi essa experiência? Foi com os estudantes da universidade, é isso? Os estudantes da universidade são os professores lá. E daí ele participa, né, dessas oficinas. Então, né, vai aprendendo coisas diferentes ali. E a gente está começando... Aí o programa nos mostrou que existem outras coisas também que ele pode fazer, né? Conversando com as outras mães, com as outras crianças, né? Que nem Olimpíadas. O Kaique participou de uma de matemática. Financeira, que eu fiquei em 3º lugar. Então, Isso a gente foi está quando? começando... Foi Esse um mês ano? atrás? Foi em outubro. Então, no caso, a gente está começando a descobrir novas possibilidades que a gente até então não sabia. Olha que interessante, isso é fantástico. E assim, eu lembro, Márcia, que nessa reportagem que eu fiz nessa escola que eu te falei, eu lembro que o professor comentou isso, assim, a quantidade de super gênios que existiam na sociedade e tal. E eu falei assim, onde eles estão? E aí ele comentou assim,
eles estão frustrados trabalhando nos bancos e não sei o quê, por conta disso, por conta da falta de estímulo, né? E o que a gente vê é o Kaique indo exatamente no caminho contrário e aproveitando o potencial dele, né? E sendo desafiado, né, Kaique? Você gosta de ser desafiado, né, Kaique? Você gosta de perguntas difíceis, de raciocínio, de memória. E isso é fantástico. Isso é Isso. fantástico, você continuar investindo. Você quer continuar participando dessas competições e cada vez mais na robótica? Sim, eu comecei indo pra robótica, basicamente só por causa que eu queria uma experiência que eu já tive, né? Foi no Maker. Tem, em Dayal, tem um programa que é um maker que é vinculado com o SESI. Então, as crianças do 6º ano, né, pelo menos isso era até o ano Sexto, passado. Quarto. Então, Dependendo até da no escola. 6º ano, eles têm a oportunidade de fazerem uma oficina em contraturno, né, na própria escola, né? Uma vez por semana. Isso, uma vez por semana. E foi através dali que a gente teve potencial, porque a prof do atendimento educacional especializado que atende ele, eu comentei da questão da robótica e daí ela disse, calma aí, eu vou tentar, né? E ela foi uma excelente profissional, naquela hora ela abraçou a causa, ela correu atrás e conseguiu que ele, estando no quarto, né, tu tava? Estava no quarto, ano passado. Estando no quarto ano, ele pudesse Ele pudesse participar. participar. Fantástico. Aí eles participaram de um movimento, como é que é? O Vale Aerobótica. Isso, o Vale Aerobotic, que foi em Blumenau. E quando ele participou, em Dayal Ganhou. abriu o time de robótica. Olha que Por causa que fantástico. Indaial ganhou naquele campeonato. Aí eles viram que realmente tem crianças com potencial, né? Nossa, fantástico. Ainda abriram e... E tu tá aí. Ô, Márcia, e vocês têm todo o apoio que vocês precisam? Então, essa é uma situação complexa, né? Porque a escola, ela não vai dar conta de tudo, Sim. né, gente? Por mais que o professor possa se virar em 30, mas é muita especificidade, né? Dentro Sim, de uma sala sim. de aula. E tem que dar conta de documentações e muita coisa, né? Então, assim, o que a gente faz, né? Nós, enquanto família, a gente procura o apoio fora. É o que a gente faz, que nem com a robótica. O Kaique começou esse ano o curso de inglês também, na Rockefeller. Então, a gente foi introduzindo coisas extracurriculares. Entendi. Porque realmente ele necessita. Umas vezes eu fui questionada assim, meu Deus, mas ele não está fazendo coisa demais. Mas é a sede dele. É Sim, dele isso, sim. né? Então, o que acontece? A gente vai buscando apoios mais fora. Entendi. Ele precisa ser desafiado. E eu fico pensando assim, por exemplo, pessoas que têm menos condições e tem um filho que precisa desse estímulo, né? Desse estímulo, o quanto que o poder público tem que estar atento para oferecer, para ter oferta de bolsa, de curso, do que seja, para estimular essas crianças, porque não existe, né? Não, até... É tudo patrocínio, né? Exato. Né? Até ele tem a avaliação de VISC, né? Que é a avaliação que mostra que ele tem altas habilidades, né? A gente vai refazer, porque a cada 2 anos tem como refazer, por um motivo especial dele, que ele quer refazer. E só que essas avaliações, ela tem um custo bem elevado, né? Então, assim, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, por favor. Não Mas é isso. Realmente, assim, eu sei que o material é caro, né? A pessoa também, né? Mas quanto custa uma avaliação dessa? Então, aqui na nossa região, cada sessão está em média de R$280. Cada sessão. Cada sessão. E são quantas sessões? De 6 a 10. Eita. Aí... Eu toquei nesse assunto, Márcia, pelo seguinte, porque eu vejo... a gente faz uma festa enorme e tem que fazer mesmo, porque é talento e tudo, mas o quanto a gente tem que estar sempre cobrando, né, das autoridades que tenha mais incentivos, porque nossos talentos estão aí e vocês estão se desdobrando. Vocês estão se desdobrando, né? Imagina, tem uma competição, ótimo, e tem... Eu imagino que o custo também tenha sido alto para participar, né? Deslocamento, eu não sei se eles pagam tudo, o programa.
O programa, eles pagaram o O deslocamento, deslocamento, hotel, estadia, tá. aham, Mas em eles pagam. outras competições não tem, não é nem só isso, né? O próprio, você ter uma escola como Supera, né, pública, você ter o quanto que a gente tem que tá atento aos E nossos imagina, gênios que estão por aí. imagina se tivesse isso, o potencial, né, até o próprio município, né? O que ele não conseguiria alavancar, né? Até ser isso. visto, né? Público, sabe? Ter um Exato. centro público que estimulasse e dentro das mais variadas áreas, né, Kaique? Assim, na matemática, no raciocínio, mas nos nossos gênios da música, da literatura, quanta criança você vê, às vezes você olha uma atividade da escola, você fala, meu Deus, se essa criança fez essa poesia, sabe, né? Quantos gênios a gente tem e o quanto que a gente precisa de incentivo sempre, né? Porque a gente olha só o lado bom e só o troféu, mas nem sabe o quanto que vocês estão ali por trás, no bastidor, como família, correndo atrás para fazer isso tudo virar realidade, né? Até hoje, na verdade, ele não teve nem... Ele tem o suporte da escola. E, assim, eu parabenizo a escola que meu filho estuda. É uma escola pública. Qual que é a escola? O Leopoldo Simão. Eu acho que para falar bem, eu acho que a gente tem que falar isso o nome. aí, né? Verdade, né? O diretor está fazendo um ótimo trabalho. Eu sei que em algumas coisas ele também correu atrás para conseguir que ele entrasse no Maker, por exemplo, né? Eles estão sendo bem abertos, né? A pessoa que está dando um suporte para a gente, questão das altas habilidades do Kaique, né? Eles estão sendo bem receptíveis, acolhedor. A prof do atendimento educacional especializado, meu Deus, eu não tenho o que falar dela, né? Uma excelente profissional, né? Sempre que eu tenho oportunidade que eu puder falar dela, eu vou falar, porque eu olho para ela e eu vejo aquele professor apaixonado pelo que faz. Então, isso tem que ser valorizado. Sim. Né? Então, assim, nós não podemos falar da escola, só que muita coisa a gente teve que pagar. Muita coisa. Né? Todo o acompanhamento para chegar, né? Se tem altas habilidades, se não tem. Até a questão para saber se tem autismo ou se não tem. Sim. Né? É difícil. Né? É tudo muito complexo. Então, hoje, a gente sabe que a gente investe nele, até porque ele precisa se conhecer e ele precisa saber como lidar. Porque a gente olha, o troféu, ótimo, lindo, né? A escola sabe mais ou menos o que eu vivo também. Mas nem tudo é flores, Sim. né? As crianças com altas habilidades, elas se cobram demais. Elas esperam que a outra pessoa, ela veja, né? Como ela vê, né? E não vai ver, né? Então, assim, muitas vezes ele fica irado, né? Com injustiça muito forte. Então, assim, até ele conseguir se controlar, até ele conseguir se acalmar, né? Então, assim, muitas vezes o assunto dele não bate com o dos colegas, né? O interesse dele não é o mesmo, né? Então, tem muitas coisas ali que também são complexas, né? Então, assim, é legal participar do programa, foi uma experiência maravilhosa, só que a gente tem as outras lutas que também não são tudo lindo, né? Exatamente, até porque o programa acontece eventualmente, né? A rotina é a rotina. Para a gente encerrar, Márcia, queria que você deixasse uma mensagem assim para os pais, porque eu acho que é muito interessante a tua história e eu acho que muitas famílias quando recebem assim um diagnóstico, né, no autismo, e aí vem aquele susto, e aí, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, eu acho que é muito interessante que você fala de focar também no lado positivo, né, e na habilidade, no que a gente pode desenvolver. É claro que a gente está falando do espectro autista, que ele é enorme, né? Exato. Mas, assim, não sei, uma dica, alguma que você possa deixar para os pais. Até a nossa situação é que eu fui para o neuro achando que ia sair de lá com alguma informação de altas habilidades, tu sai de lá com laudo de autismo para uma criança, aí tu pensa, tá, e agora, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso, né? Então, eu acho que a lição que eu mais aprendi, né, é que realmente, sim, tenho que focar no que ele tem dificuldades, no entanto que se ele tem dificuldade com os sentimentos, eu vou procurar um apoio emocional, um psicólogo, alguém que pode ajudar, né? Mas, sim, eu acho que a gente aprendeu que temos que focar no potencial da criança também.
Porque quando a gente recebe um laudo, primeiro tu vai olhar pro lado negativo. Só que, e quando eu fechei os olhos, porque que ele tinha de potencial, eu fui fechando os olhos, na verdade, né? Sim. Eu acabei não oportunizando outras coisas para ele. Então, hoje a gente está, né? A gente está conseguindo oportunizar do nosso jeito, nas nossas condições, né? Sim. Quando a gente consegue também, Uhum. né? Mas focar no potencial também. Né? Acho Não que deixar de lado as dificuldades sim, e ajudar sim. nas dificuldades. Não é esquecer das Não é esquecer dificuldades. disso. Até porque elas estão ali bem presentes na rotina, né? Mas olhar que... Mas focar pro potencial. E todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado Todo mundo, não sim. tão bom. Sim. Né? Ai, meu Deus. Vou ficar aqui disfarçando enquanto vocês conversam. Pode conversar, pode conversar. Pode conversar no ouvido, porque agora o Kaique precisa um momento para falar no ouvido da mãe dele. E nós estamos chegando no final da Pois é. entrevista. Eu não sei o que ele quer falar. Pode falar, mas eu ia Não. perguntar agora. Quer falar alguma coisa? Porque a gente está encerrando. Então, o que você quer falar? É que eu tô agora, eu queria pro ano que vem, né? Ah, Começar a jogar futebol. maravilhoso. E eu não tô achando onde jogar. Então, temos que achar onde jogar. Se alguém Mas- tiver Ah, pra fazer uma mini propaganda aqui. sim, sim. É só pra não querendo me acomodar demais. Só que é que eu queria muito, sim. Sim, meu amor. Mas você quer jogar futebol, você vai jogar futebol. Só que a gente não acha nos nossos horários, né? Pois é. Tem que ser à noite. O negócio é essa agenda apertada aí, né? O problema é que futebol para criança à noite. É que a gente tem, que realmente ele tem várias coisas. Mas, né, ó, de quem souber, contratranspor. tem que ser em Dayal. Ou pode ser em Timbó? Pode ser em Dayal ou em Timbó. Pode só ser em que Dayal e Timbó. Então, quem souber já vai colocando aqui também nos comentários pra gente ajudar o Kaique. Ó, meu filho joga de 7h30 às 8h30. Funciona pra você? 7h30 às 8h30. Na terça e quinta. Terça e quinta. Aqui não em dá, Timbó não já dá. não dá, tá vendo? Mas a gente vai achar, a gente vai achar. Se você quer jogar futebol, você vai jogar futebol, Kaique. Porque você já mostrou, você pode fazer o que você quiser fazer. Né, meu amor? Então, eu tô muito feliz que você veio aqui. Quer falar mais alguma coisa além do futebol? Quer jogar Era mais só alguma isso, coisa? Só só isso isso. mesmo. Então, só futebol, robótica, matemática, raciocínio, né? Já deu. Vai dar certo, vai dar certo. Obrigada, tá, A Márcia? gente que agradece a oportunidade, tá? E a gente vai colocar o link aqui para que todo mundo assista o show que o Kaique deu na Rede Globo. Né, Kaique? Quer falar mais alguma coisa? Não? Só isso mesmo, só o pedido do futebol. Então, beleza. Gente, tchau. Até a próxima. Dure a agenda, Kaique.